Lituânia. Um país moldado por florestas antigas, planícies verdes e milhares de lagos. Entre rios tranquilos e colinas suaves, surgem cidades que cresceram lentamente ao longo dos séculos, preservando ruas de pedra, igrejas históricas e torres que ainda lembram o passado medieval. À beira do Mar Báltico, a paisagem muda de ritmo, com dunas, praias amplas e uma atmosfera silenciosa que conecta natureza e história de forma quase contínua. Nesse território relativamente pequeno, a Lituânia reúne camadas profundas da história europeia. Já foi o centro de um vasto estado medieval, enfrentou ocupações, resistiu a impérios e reconstruiu sua identidade mais de uma vez. Hoje, esse passado convive com cidades organizadas, bairros criativos e uma sociedade moderna, sem romper o vínculo com tradições antigas e com a paisagem natural que define o país. Neste vídeo, vamos explorar 20 aspectos marcantes da Lituânia, passando por suas paisagens, cidades e história. Uma jornada por um país discreto, mas surpreendente. Número 1. Dados geográficos. A Lituânia é um país localizado no nordeste da Europa, fazendo parte da região conhecida como Estados Bálticos. A Lituânia possui uma área aproximada de 65 mil quilômetros quadrados e uma população em torno de 2.800.000 habitantes. Oficialmente chamada de República da Lituânia, a nação tem acesso direto ao Mar Báltico, com uma faixa costeira relativamente curta, porém estratégica, que sempre teve grande importância comercial e militar. Essa posição geográfica colocou o país historicamente como uma ponte natural entre o mundo eslavo, o universo germânico e a Escandinávia, influenciando profundamente sua história, sua cultura e sua economia desde os tempos medievais do Grão-Ducado da Lituânia até o período soviético e a atual integração europeia. Número 2. Regiões e paisagens. A Lituânia apresenta uma geografia marcada por suavidade e equilíbrio, com paisagens moldadas por antigas eras glaciais e uma forte presença de florestas, lagos e planícies. No centro e no leste da Lituânia, predominam vastas áreas de florestas mistas, intercaladas por lagos naturais e zonas agrícolas. Essa região concentra parte importante da vida rural do país, com pequenas cidades, vilarejos históricos e uma forte ligação com tradições antigas. Lagos de águas calmas, como os da região de Aukšta e Tija, fazem parte da identidade paisagística local e são amplamente utilizados para lazer e turismo. Já o oeste do país se transforma à medida que se aproxima do Mar Báltico. A paisagem costeira é marcada por dunas de areia, florestas de pinheiros e uma atmosfera marítima mais ventosa e úmida. O grande destaque natural dessa área é o Istmo da Curlândia, uma estreita faixa de terra arenosa que separa o mar de uma lagoa interior, criando um dos cenários naturais mais singulares da Europa. Número 3. Vilnius, a capital da Lituânia. Vilnius é a capital e a maior cidade da Lituânia, situada no sudeste do país, próxima das fronteiras com a Bielorrússia. Construída ao longo do encontro de rios e colinas suaves, a cidade ocupa uma posição estratégica que ajudou a moldar sua importância política, cultural e econômica ao longo dos séculos. Atualmente, Vilnius abriga pouco mais de 500 mil de habitantes e concentra o principal centro administrativo do país. A cidade é conhecida por possuir um dos maiores centros históricos preservados da Europa Oriental, reconhecido como Patrimônio Mundial. A cidade possui vários lugares marcantes, mas talvez o mais icônicos seja a Torre de Gediminas, que domina a paisagem urbana. Símbolo máximo da cidade, a torre remanescente do antigo castelo oferece uma vista ampla dos telhados avermelhados do centro histórico e ajuda a compreender a origem defensiva e estratégica da capital lituana. Caminhando pelas ruas do centro histórico, destaca-se a Catedral de Vilnius, com sua arquitetura neoclássica clara e imponente. Localizada em uma ampla praça aberta, ela funciona como um dos principais pontos de encontro da cidade e guarda profundas ligações com a identidade religiosa e nacional da Lituânia. Outro local emblemático é o bairro de Užupis, um pequeno distrito boêmio separado do centro por um rio estreito.
Conhecido por seu espírito artístico e irreverente, os UPs se autoproclamou uma república simbólica, com constituição própria, galerias de arte, cafés alternativos e uma atmosfera criativa que contrasta com a solenidade do centro histórico. Número 4. História da Lituânia. A Lituânia possui uma história marcada por expansões territoriais, longos períodos de dominação estrangeira e duas independências que definiram sua identidade moderna. A formação do Estado lituano começou na Idade Média, quando tribos bálticas passaram a se organizar politicamente para resistir a invasões externas e consolidar poder regional. No século XIII, surgiu o Grão-Ducado da Lituânia, que rapidamente se expandiu por meio de alianças militares e estratégias políticas. Esse crescimento foi tão expressivo que, no final do século XIV, a Lituânia se tornou um dos maiores países da Europa em extensão territorial. Seu domínio incluía grande parte da atual Bielorrússia, amplas regiões do oeste da Ucrânia, além de áreas que hoje pertencem à Rússia e à Polônia. Nesse período, Vilnius se consolidou como um importante centro político e cultural da Europa Oriental. Com o tempo, a Lituânia formou uma união política com a Polônia, dando origem à comunidade polaco-lituana. Embora essa união tenha garantido certa estabilidade, ela também diluiu parte da autonomia lituana. Nos séculos seguintes, o país acabou sendo absorvido por impérios vizinhos, especialmente o Império Russo, perdendo sua soberania por mais de um século. A primeira independência veio após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando a Lituânia se estabeleceu como uma república moderna. No entanto, essa liberdade foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação soviética. Apenas no início da década de 1990, o país conquistou sua segunda e definitiva independência, encerrando décadas de domínio estrangeiro e reafirmando sua identidade como nação europeia soberana. Número 5. Característica do povo. O povo da Lituânia é frequentemente associado a uma aparência marcante e a uma elegância discreta, resultado da herança báltica combinada com séculos de influências do norte e do leste da Europa. Em termos físicos, é comum encontrar pessoas de estatura média a alta, traços faciais bem definidos, pele clara e olhos claros em tons de azul, verde ou cinza, embora exista grande diversidade dentro do país. Os cabelos variam do loiro ao castanho, reforçando uma estética que muitos consideram naturalmente harmoniosa. As mulheres lituanas chamam atenção por um tipo de beleza sóbria e refinada, que tende mais ao charme natural do que a excessos. A forma de se vestir reflete essa postura. No cotidiano urbano, especialmente em cidades como Vilnius e Kaunas, o vestuário feminino costuma ser moderno, minimalista e bem ajustado ao clima. Cores neutras, cortes elegantes e atenção aos detalhes são comuns, criando um visual sofisticado sem ostentação. Ao mesmo tempo, a tradição ainda ocupa um espaço simbólico importante. Em festas culturais e celebrações nacionais, trajes típicos reaparecem com bordados, padrões geométricos e cores que remetem à identidade báltica. Essas vestimentas tradicionais reforçam o vínculo entre estética, história e pertencimento. Número 6. Tradições, festivais e costumes. As tradições da Lituânia revelam um país onde crenças antigas, espiritualidade cristã e vida familiar continuam profundamente conectadas. Uma curiosidade bastante conhecida envolve o hábito de assobiar em ambientes fechados. Na cultura popular lituana, assobiar dentro de casas, lojas ou outros espaços internos é evitado, pois acredita-se que esse som atrai pequenos demônios ou espíritos indesejados. Além disso, a Lituânia também é chamada de Terra das Cegonhas. A cegonha é o animal nacional e simboliza harmonia, fertilidade e proteção. Acredita-se que casas onde elas fazem ninho são abençoadas com equilíbrio e boa sorte. As crianças lituanas, até hoje, crescem ouvindo que são as cegonhas que trazem os bebês. No dia 25 de março, celebra-se o Dia da Cegonha, com rituais antigos que incluem pendurar pequenos presentes em galhos, acender fogueiras de palha e marcar simbolicamente o retorno da primavera. Outro momento importante no país
são as tradições natalinas. Na véspera de Natal, toda a família se reúne para um jantar ritualístico marcado pelo silêncio, pela união e pelo simbolismo. A mesa deve conter pelo menos 12 pratos vegetarianos, representando os meses do ano, embora o peixe seja permitido e muito apreciado. Tradicionalmente, o primeiro alimento servido são wafers preparados com a mesma receita usada na comunhão religiosa, reforçando o caráter espiritual da data. Já na Páscoa, outra figura simbólica ganha destaque, a chamada Vovó Páscoa, uma personagem do folclore local responsável por levar ovos decorados às crianças. Número 7. Gastronomia. A gastronomia da Lituânia reflete diretamente o clima, a geografia e a história do país. Trata-se de uma culinária simples, substanciosa e profundamente ligada à vida rural, desenvolvida para enfrentar invernos longos e rigorosos. Os ingredientes são, em sua maioria, locais e sazonais, com destaque para batatas, cereais, cogumelos, beterraba, repolho, cebola e laticínios. A batata ocupa um papel central na mesa lituana e aparece em diversos pratos tradicionais. Um dos mais conhecidos é o cepelinai, grandes bolinhos recheados com carne ou queijo, geralmente servidos com molho de creme azedo e bacon. Outro prato comum é o kugelis, uma espécie de torta assada de batata ralada, muito consumida em reuniões familiares. Sopas também são muito populares, especialmente durante os meses frios. A mais emblemática é a sopa fria de beterraba, servida gelada no verão, com kefir, pepino e endro, criando um contraste curioso entre cor vibrante e sabor refrescante. O pão de centeio, escuro e denso, acompanha quase todas as refeições e é considerado um símbolo nacional. Peixes defumados e em conserva têm presença constante, principalmente nas regiões próximas ao Mar Báltico. Cogumelos silvestres colhidos em florestas também fazem parte da tradição culinária. As sobremesas tendem a ser simples, muitas vezes à base de mel, frutas vermelhas e sementes de papoula. No conjunto, a culinária lituana valoriza conforto, tradição e memória, mais do que sofisticação ou excesso. Número 8. Florestas da Lituânia. Cerca de 1/3 do território da Lituânia é coberto por florestas e parques naturais, o que faz do país um dos mais arborizados da Europa. Essas áreas verdes não são apenas paisagem, mas parte essencial da identidade nacional, influenciando o modo de vida, as tradições e a relação do povo com a natureza. As florestas lituanas são compostas principalmente por pinheiros, abetos, bétulas e carvalhos, formando ambientes silenciosos e densos que mudam radicalmente ao longo das estações. No verão, tornam-se locais de lazer, caminhadas e coleta de cogumelos e frutas silvestres. No outono, assumem tons dourados e avermelhados, enquanto no inverno ficam cobertas de neve, criando cenários quase intocados. Esses espaços naturais também abrigam uma rica vida selvagem, com alces, veados, javalis e diversas espécies de aves. Mais do que reservas ambientais, as florestas representam refúgio, equilíbrio e continuidade histórica. Número 9. Kaunas. Kaunas é a segunda maior cidade da Lituânia e ocupa uma posição especial na história nacional. Localizada no centro do país, no encontro dos rios Nemunas e Neris, Kaunas foi a capital temporária da Lituânia no período entre as duas guerras mundiais, quando Vilnius estava sob domínio estrangeiro. Esse papel marcou profundamente a identidade da cidade, transformando-a em um símbolo de resistência cultural e afirmação nacional. O centro histórico de Kaunas preserva ruas de paralelepípedos, praças amplas e edifícios góticos e renascentistas, enquanto áreas mais modernas revelam a forte influência da arquitetura do período entre guerras. A cidade também se destaca como um importante polo universitário e cultural, com museus, galerias e uma vida artística ativa. Ao mesmo tempo, parques, ciclovias e áreas verdes ao longo dos rios reforçam a sensação de equilíbrio entre urbanização e natureza. Kaunas transmite um ritmo mais tranquilo do que a capital, mas carrega uma profundidade histórica que ajuda a compreender a formação do Estado lituano moderno. Número 10.
Castelos da Lituânia. Os castelos da Lituânia são testemunhos silenciosos de um passado marcado por disputas territoriais, alianças políticas e defesa constante. Diferente de outros países europeus repletos de fortalezas em colinas rochosas, muitos castelos lituanos foram erguidos em áreas planas, próximos a rios e lagos, aproveitando o terreno e a água como elementos naturais de proteção. O mais emblemático é o Castelo de Trakai, construído em uma ilha no meio de um lago, que se tornou um dos maiores símbolos do país. Além dele, ruínas de castelos medievais espalham-se pelo território, lembrando o período do Grão-Ducado da Lituânia, quando o país era uma potência regional. Essas estruturas tinham funções defensivas, administrativas e políticas, servindo como centros de poder local. Hoje, muitos desses castelos foram restaurados ou transformados em museus e espaços culturais. Mais do que atrações turísticas, eles representam a memória da independência, da resistência e da antiga grandeza territorial lituana. Número 11. A Terra do Âmbar. A Lituânia é conhecida há séculos como a Terra do Âmbar, uma resina fossilizada encontrada em abundância ao longo da costa do Mar Báltico. Esse material dourado, formado há milhões de anos a partir de antigas florestas, tornou-se um dos símbolos mais fortes da identidade cultural e econômica do país. Desde a antiguidade, o âmbar lituano foi comercializado por meio da chamada Rota do Âmbar, ligando o norte da Europa ao Mediterrâneo. Joias, amuletos e objetos decorativos feitos com a resina eram altamente valorizados por diferentes civilizações. Na tradição popular, acredita-se que o âmbar possui propriedades protetoras e energéticas, sendo usado até hoje como talismã. Mesmo na atualidade, o âmbar continua presente no artesanato, na joalheria e no turismo. Mercados, museus e oficinas especializadas mantêm viva essa herança milenar. Para a Lituânia, o âmbar não é apenas um recurso natural, mas um elo entre natureza, história e identidade báltica. Número 12. Klaipėda. Klaipėda é a principal cidade portuária da Lituânia e o único acesso direto do país ao Mar Báltico. Localizada no oeste do território, Klaipėda possui uma identidade distinta do restante da Lituânia, fortemente influenciada por séculos de presença germânica e comércio marítimo. A cidade se desenvolveu historicamente como um importante porto comercial, o que se reflete em sua arquitetura, em seus armazéns antigos e em seu planejamento urbano mais aberto. O centro histórico preserva construções em Chaimel, raras no restante do país, além de praças e canais que reforçam seu caráter marítimo. Klaipėda também é a porta de entrada para o Istmo da Curlândia, uma das paisagens naturais mais singulares da Europa. Hoje, a cidade combina atividades portuárias, turismo e cultura, mantendo um ritmo mais tranquilo do que grandes centros urbanos. Sua atmosfera costeira, ventos constantes e ligação com o mar fazem dela um ponto essencial para compreender a diversidade regional da Lituânia. Número 13. Religião. A religião na Lituânia ocupa um espaço singular na história europeia. O país foi o último da Europa a se converter oficialmente ao cristianismo, um processo que só ocorreu no final da Idade Média. Antes disso, as populações bálticas mantinham sistemas de crenças pagãs profundamente ligados à natureza, aos ciclos do sol, da lua, das florestas e das estações do ano. Por esse motivo, a Lituânia é frequentemente lembrada como o último grande país pagão da Europa. Com a cristianização, o cristianismo passou a se consolidar como a religião predominante, especialmente o catolicismo, que hoje continua sendo a fé majoritária no país. Igrejas, catedrais e símbolos cristãos se espalharam pelo território e passaram a ocupar papel central na vida social e cultural, principalmente durante períodos de ocupação estrangeira, quando a religião também se tornou um elemento de resistência e identidade nacional. No entanto, muitas tradições pagãs não desapareceram. Elas foram incorporadas de forma discreta aos costumes cristãos, criando uma convivência única entre fé oficial e crenças ancestrais. Festas religiosas coincidem com antigos rituais ligados ao solstício, à colheita e à renovação da vida. Símbolos naturais,
como árvores, fogo e água, continuam carregando significados espirituais. Número 14. Relações Lituânia-Rússia. Relações entre a Lituânia e a Rússia são historicamente complexas e carregadas de tensão. Ao longo dos séculos, a Lituânia enfrentou períodos de dominação imperial russa e, mais tarde, uma longa ocupação soviética que marcou profundamente a memória coletiva do país. Durante o século XIX, o território lituano foi incorporado ao Império Russo, sofrendo políticas de repressão cultural e tentativas de apagamento da identidade nacional. No século XX, a ocupação soviética trouxe deportações em massa, censura e perseguições políticas que deixaram cicatrizes duradouras na sociedade. A ruptura decisiva ocorreu no início da década de 1990, quando a Lituânia se tornou a primeira república soviética a declarar independência. Esse ato foi recebido com forte resistência de Moscou, incluindo episódios de violência, mas consolidou a determinação lituana de se afastar definitivamente da esfera russa. Desde então, as relações permaneceram predominantemente hostis. A situação se agravou ainda mais após a invasão da Ucrânia, quando a Lituânia passou a enxergar a Rússia como uma ameaça existencial direta. O país assumiu uma postura firme de apoio à Ucrânia e defendeu sanções severas contra Moscou. A proximidade com o enclave russo de Kaliningrado adiciona um elemento permanente de tensão, especialmente em questões de trânsito e segurança regional. Como membro da OTAN e da União Europeia, a Lituânia se vê na linha de frente da geopolítica europeia. Autoridades e serviços de inteligência descrevem o momento atual como uma zona intermediária entre guerra e paz, marcada por desinformação, ataques cibernéticos e pressão militar constante. Dentro desse contexto, o temor de uma escalada regional permanece presente no debate público e estratégico do país. Número 15. O litoral do Báltico. O litoral da Lituânia é relativamente curto quando comparado a outros países europeus, mas possui grande importância histórica, econômica e cultural. Com pouco mais de 100 quilômetros de costa banhada pelo Mar Báltico, essa faixa marítima sempre representou a principal ligação do país com o comércio internacional e com o mundo exterior. A paisagem costeira lituana é marcada por praias de areia clara, dunas extensas e florestas de pinheiros que avançam até muito próximo do mar. Diferente de destinos turísticos mais movimentados, o litoral da Lituânia transmite uma sensação de tranquilidade e contato direto com a natureza. Ventos constantes, céu aberto e o som contínuo das ondas criam um ambiente contemplativo, bastante valorizado pela população local. Durante o verão, as praias se tornam espaços de lazer, caminhadas e descanso, enquanto no inverno, o litoral assume um caráter mais introspectivo, quase silencioso. Além do turismo, essa região sempre teve papel estratégico na defesa e na economia do país. O litoral báltico lituano não impressiona pela grandiosidade, mas pela harmonia entre mar, areia e floresta, refletindo bem o estilo de vida discreto e equilibrado do país. Número 16. Esporte. Embora o futebol seja o esporte mais popular do mundo, na Lituânia ele ocupa um papel secundário, pois no país o basquete domina o imaginário coletivo e é frequentemente descrito como a segunda religião nacional. Em períodos de competições importantes, as cores da bandeira lituana, verde, vermelho e amarelo, tomam ruas, janelas e arenas, revelando um sentimento raro de união e orgulho nacional. Desde cedo, crianças são incentivadas a praticar basquete, e o esporte está profundamente presente nas escolas, nos clubes locais e na mídia. A tradição é tão forte que a Lituânia construiu uma reputação internacional sólida, formando atletas reconhecidos mundialmente e mantendo seleções altamente competitivas. Atualmente, o time nacional de basquete é considerado um dos mais respeitados do planeta. Essa paixão teve um significado ainda mais profundo durante o período soviético. Mesmo sob ocupação, o povo lituano manteve o basquete como uma expressão de identidade cultural e resistência silenciosa. Jogar, torcer e preservar essa tradição era uma forma de afirmar quem eles eram. Até hoje, o basquete segue como símbolo de orgulho, memória e continuidade nacional. Número 17.
República Independente de Usupis. A República Independente de Usupis é uma das curiosidades mais singulares da Vilnius. Localizado a poucos minutos do centro histórico, o bairro de Usupis se autoproclamou simbolicamente uma república independente, com bandeira própria, presidente, exército cerimonial e até uma constituição. Essa iniciativa nasceu como uma manifestação artística e cultural, transformando Usupis em um espaço de liberdade criativa, humor e reflexão. Sua constituição, exibida em placas ao ar livre, contém artigos poéticos e filosóficos, como o direito de ser feliz, de errar ou simplesmente de não entender tudo. O tom leve e irônico contrasta com a história pesada da região, marcada por ocupações e conflitos. Hoje, Usupis é um dos centros culturais mais vibrantes da capital, reunindo artistas, músicos, galerias, cafés alternativos e moradores que valorizam autonomia e expressão individual. Número 18. Economia. A economia da Lituânia passou por uma transformação profunda desde o fim do período soviético, evoluindo de um sistema centralizado para uma economia de mercado moderna e integrada à Europa. Após recuperar sua independência, o país adotou reformas econômicas rápidas, privatizações e políticas voltadas para a estabilidade fiscal, o que permitiu um crescimento consistente ao longo das últimas décadas. Atualmente, a economia lituana é diversificada e relativamente dinâmica. Os setores de serviços, tecnologia da informação, logística e indústria leve têm papel central, aproveitando a posição estratégica do país como corredor entre a Europa Ocidental e o leste europeu. A agricultura segue relevante, especialmente na produção de grãos, laticínios e carnes, mantendo forte ligação com o meio rural. A adesão à União Europeia impulsionou investimentos, modernização da infraestrutura e integração aos mercados internacionais. Pequenas e médias empresas têm grande importância, e o ambiente de negócios é considerado relativamente aberto e competitivo. Apesar dos avanços, desafios permanecem, como desigualdade regional e emigração de jovens em busca de melhores oportunidades. Ainda assim, a Lituânia construiu uma economia estável, resiliente e voltada para a inovação, equilibrando tradição industrial, modernização tecnológica e integração europeia. Número 19. Como é viver na Lituânia? Viver na Lituânia é experimentar um equilíbrio entre tranquilidade, modernidade e tradição. O custo de vida é considerado moderado quando comparado a países da Europa Ocidental, especialmente fora da capital. Aluguel, transporte e alimentação tendem a ser mais acessíveis, enquanto serviços públicos como saúde e educação apresentam boa qualidade. Ainda assim, os salários médios são mais baixos do que em economias maiores, o que exige planejamento financeiro, sobretudo para quem vive em grandes centros urbanos. Entre os desafios do cotidiano estão os invernos longos e rigorosos, com poucos dias de luz solar, e a adaptação cultural a uma sociedade mais reservada. O idioma também pode ser um obstáculo inicial. O lituano é um dos idiomas vivos mais antigos do mundo, preservando estruturas linguísticas muito próximas das línguas indo-europeias originais. Apesar disso, nas cidades, especialmente entre os jovens, o inglês é amplamente falado, facilitando a integração de estrangeiros. Um dos grandes destaques do país é sua infraestrutura digital. A Lituânia possui uma das conexões de internet mais rápidas e estáveis do mundo, com ampla cobertura e preços acessíveis. Isso favorece o trabalho remoto, startups e serviços digitais. De modo geral, viver na Lituânia significa desfrutar de segurança, eficiência e qualidade de vida, em um país discreto, organizado e cada vez mais conectado ao mundo moderno. Número 20. Origem do nome. A origem do nome Lituânia ainda desperta debates entre historiadores e linguistas. A primeira menção conhecida aparece no ano de 1009, em um documento alemão medieval, onde o território é citado como Litua. Acredita-se que o nome esteja ligado a antigos cursos de água da região, possivelmente a um rio chamado Lietava, algo comum na formação de nomes bálticos. Com o passar dos séculos, o termo evoluiu até chegar à forma atual,
mantendo raízes profundamente ligadas à paisagem e à identidade ancestral do povo lituano. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela Lituânia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem ama geografia e história e se inscreva no canal para continuar explorando o mundo com a gente. Até a próxima viagem!